Bom dia a todos. Vamos dar sequência aos nossos trabalhos aqui matutinos. Como vocês sabem, o reverendo Arival está de férias, então, aí os pastores auxiliares vão cobrindo aí, então eu fui escalado para estar com vocês nessa EBD, nesta manhã. Está aparecendo ali, então vou ir ali também, fique à vontade para acompanhar com a gente. Trouxe esse tema, vai dar para a gente, pelo menos começar, tá? Talvez mais à frente a gente volta a falar sobre ele, mas eu queria pensar junto com vocês sobre isso daqui, uma perspectiva bíblica sobre as escolhas humanas e a nossa liberdade em Cristo. O que é isso? A ideia é a seguinte: quando a gente fala sobre liberdade, a gente está falando do quê? Quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente está falando do quê? É a mesma coisa? Já te adianto, não é, tá? Não é a mesma coisa, tá? Quando a gente fala de escravidão, eu sei que historicamente é sempre negativa. A pergunta aqui para vocês é: existiria a possibilidade da gente olhar para a expressão escravidão de um ponto de vista positivo? Historicamente eu sei que não, Mas por que Paulo se apresentou? Dá uma olhada lá em Romanos, primeiro texto, vai lá. Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos 1, 1. Paulo se apresentando, e ele diz isso daqui. Todo mundo junto, vamos lá? 1, 2, 3 e... Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, Aí você fala assim: Nilson, não entendi, porque aqui não tem escravo, Mas a ideia é a seguinte: quando Paulo diz Paulo, servo de Jesus Cristo, a palavrinha servo é a mesma de escravo, Depois você pode consultar lá no grego é doulos, que a ideia é a mesma, é escravo. É alguém que não pertence a si mesmo, é alguém que foi comprado por um preço, é alguém que pertence a uma outra pessoa. O escravo é isso, tá? Em qualquer situação. O que é um escravo? É alguém que não pertence a si mesmo, é alguém que foi comprado por um preço, é alguém que tem um outro senhor. De novo, será que existiria a possibilidade de olhar para a expressão escravidão de um ponto de vista positivo? Então, voltando, Quando a gente fala de liberdade, a gente está falando do quê? Quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente está falando do quê? Quando a gente fala de escravidão, quais são as possibilidades de escolha que nós temos na vida? Será que é verdade que a gente pode escolher tudo? Todas as possibilidades estão abertas para nós? Isso é verdade? Você pode fazer tudo o que você quiser? Tudo. Aí alguém está respondendo. A parte ruim de uma sala tão grande assim, que não dá para vocês participarem tanto. É ruim e é bom, porque tem uns que tem uma pergunta muito difícil, Então nessa parte é bom. Mas é gostoso quando vocês participam. Mas eu não tenho poder para adivinhar o pensamento de vocês, Mas por a gente sempre conversar sobre isso, eu sei que alguns falam assim: ô pastor Nilson, teoricamente daria para a gente fazer tudo. Será que daria mesmo? Eu sei que tem muitas músicas que falam, Basta querer, se você quiser, com muita força você consegue. Pai, o que eu vou ser na vida? Você pode ser o que você quiser. É verdade isso? Eu posso ser o que eu quiser? O que a Bíblia fala das nossas escolhas? Será que no céu, olha só, será que lá na glória a gente vai poder fazer o que a gente quiser? E como entender o que a gente quer? O nosso querer é complicado, Às vezes eu quero coisas que não são boas. Só comigo que é assim? E às vezes as coisas que são boas, essas eu não quero. Só comigo que é assim? Como entender o que a Bíblia fala sobre essas coisas todas, enfim. A gente vai dar só uma pincelada, Por isso o título: uma perspectiva bíblica sobre as escolhas humanas e a nossa liberdade em Cristo. Vamos começar
começar com 3 textos. Primeiro esse é o texto, eu vou deixar esse aqui para o final, vamos de baixo para cima. João 8,36, você pode conferir na sua Bíblia, tá? Pode estar errado aqui, então sejam bereanos, tá? Confira aí para ver se foi colocado certo mesmo. João 8,36, João está falando ali, né? Primeiro que ele deixa claro que é impossível você não servir alguém. Há 2 versículos anteriores ele deixa bem claro que você pode ser escravo do pecado. Na verdade, assim, todo mundo que nasce, já nasce escravo do pecado. Depois de Adão, depois de Gênesis 3, todas as pessoas que nascem, já nascem servindo um Senhor. A gente não vai ter tempo para falar, né, da doutrina da depravação total, enfim, mas, né, vocês já ouviram falar sobre isso. A Bíblia fala que o pecado, ele atingiu, ele nos deixou mortos, né? Quem estava no culto aí das 8, ele não provocou uma doença na gente. Se fosse doença, dava um remédio. O pecado nos deixou espiritualmente mortos. E a gente precisa, para resolver esse problema, a gente precisa de um libertador, de redenção, de milagre, né? Não é de remédio, é de milagre. Então, João, antes ele estava falando sobre isso, aí chega nessa frase aqui, ó, João 8,36. Ele diz: se pois o Filho vos verdadeiramente sereis. A gente poderia falar: se pois o Filho não vos libertar, vocês não serão livres. Esse é um dos textos, dos vários textos na Bíblia que fala sobre liberdade. A perguntinha que deve estar na nossa cabeça é: o que é essa tal de liberdade bíblica? A gente sabe que liberdade para o mundo é aquilo, faz o que, né? Por exemplo, para o mundo, o que a gente está fazendo aqui agora é uma bobagem, é sinônimo de escravidão. Trabalhar a semana toda, nesse calorzão, aí depois chegar no domingo de manhã, ter que aguentar a aula lá do Nilson, né? Não tinha outra coisa melhor para fazer? Não tinha outra coisa melhor? Isso, por exemplo, ser crente na visão do mundo, na visão da cultura caída, ser crente, fazer parte do povo de Deus, é uma das coisas mais estúpidas do mundo. Um exemplo de escravidão, de bobagem, é ser crente. Crente, segundo o mundo, segundo a boa parte, para não dizer todos, os artistas que a gente ouve, para não dizer todos, né? Ser crente é uma das coisas mais, assim, mais estúpidas que existe. O mundo, influenciado, né, por outras pessoas, né, pensa mais ou menos assim: para que um Deus? No final das contas, ninguém sai vivo dessa. Tinha uma música do Legião Urbana que falava isso, né? No fim das contas, ninguém sai vivo daqui. Todo mundo vai morrer. Deus, na verdade, é a gente que criou Deus à nossa imagem e semelhança, né? Um dos caras mais, eu não vou ficar citando nomes toda hora, mas um dos caras que mais influenciaram a nossa cultura dizia mais ou menos assim, né? Quando você é muito criança, sente medo, você corre para os braços dos seus pais, porque nos braços dos pais você se sente mais seguros, né? E o que você faz quando você vira adulto e sente medo? Não dá para correr no braço do seu pai, até porque seu pai não vai aguentar mais você, se é que ele vai estar vivo. Criança, quando tem medo, corre para os braços dos pais. E adulto, quando tem medo, faz o quê? Cria um Deus à sua imagem e semelhança. Deus não existe, só que você cria uma ilusão chamada Deus e corre para os braços desse Deus que na verdade não existe, mas pelo menos te engana. É como se fosse, eu não estou inventando isso não, tá? Isso está nos livros. Como se fosse uma droga que você usa para amenizar as angústias que você sente. É pesado assim mesmo. É pesado assim mesmo. Boa parte dos teóricos que influenciam, assim, para não dizer 100%, 99,9% da produção cultural universitária acredita nisso. Exatamente nisso. Eu não estou blefando. Depois você pode mandar alguma mensagem que eu mando o nome dos livros para você. E se você quiser ler, eu já fiz. Tem que ter estômago. Tem que ter estômago. Para ler Nietzsche, para ler Freud, para ler essa turma toda, para ler Foucault, tem que ter estômago.
Enfim, fecha o parênteses e volta para... Não estou falando que não tem que ler, tá? Se você é universitário tem que ler, só leia outras coisas também. Só não seja um bobo achando que isso é verdade, tá? Fechando parênteses, voltando para cá. Do ponto de vista mundano, do ponto de vista cultural, tá numa igreja no domingo, cheira a escravidão. Para o mundo, vocês são um bando de... Nós somos pessoas fracas, nós somos um rebanho. Pessoas fracas que precisam inventar um Deus para dar sentido para a vida. É assim que o mundo pensa. É exatamente assim que o mundo pensa. Só que como o mundo é louco, está cheio de contradições, ele se esquece de que a gente sempre serve a alguém. Todo mundo serve a alguém. Isso é estrutural. Ah, pastor, eu discordo de você. Eu sirvo a mim mesmo. Aí, ó, você serve a você mesmo. Você é alguém. Você é um escravo do pecado que se acha um Deus. Pior tipo de escravidão que existe. Então, voltando para cá. Se pois o Filho vos libertar do mundo, verdadeiramente sereis livres. Mas perceba, antes você era escravo do mundo. Aí veio o Filho, te libertou do mundo para quê? Para viver a vida do seu jeito? Não, para viver para Ele, Jesus Cristo. De baixo para cima, 2 Coríntios 3,17. Todo mundo, vamos lá? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há... Aonde não está o Espírito do Senhor, aí não há liberdade. Mas aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Perceba, para você ter liberdade, você tem que ser guiado pelo Espírito do Senhor. E se eu não for guiado pelo Espírito do Senhor, você continua sendo guiado, não pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito do mundo. Está dando para compreender? A ideia é a seguinte: não existe neutralidade. O mundo mente para a gente, a cultura mente para a gente, que é possível ser neutro e não servir a ninguém. Quando você diz, eu sirvo a mim mesmo, eu não creio em Deus, eu sirvo a mim mesmo, o que você está dizendo, em outras palavras, é: o pecado é quem reina na minha vida. Porque você não foi feito para ser senhor de si mesmo. Você está num mundo cujo ar que você respira não veio de você, veio de Deus. O chão que você pisa veio de Deus. Seu coração só bate, não é que você quer que seu coração bata, mas no dia que ele parar de bater, você não vai nem poder fazer nada. O ser humano é um ser responsável e ao mesmo tempo totalmente dependente de Deus, né? Agora, o texto que eu quero ficar um pouquinho mais com vocês é Gênesis 2, 16, 17. Esses dois textos aqui, 2 Coríntios 3, 17 e João 8, 16, eles já estão no momento do mundo onde o pecado já tinha entrado. A Bíblia, ela reparte a história toda em 4 partes. Criação, Gênesis 1 e 2. Aqui não tem pecado, você pode conferir na sua Bíblia aí. Gênesis capítulo 1 e 2 é o período da criação. Ali o pecado não tinha entrado. Esse é o primeiro período da história da vida, a história do mundo, tá? Criação. Aí tem o segundo período, que é a queda. Aí é Gênesis 3. De Gênesis 3 para diante, como diz lá em Minas, né? É queda. Então, criação, queda. Aí você tem em Gênesis 3:15 a primeira promessa de redenção. Então, 3 partes já. Criação, não tem pecado. Queda, tem pecado. Redenção, tem pecado, mas agora você tem a promessa de redenção de tudo isso em Cristo Jesus. E tem um quarto período que aí os nomes podem variar: consumação, glorificação, que é quando toda a promessa estiver cumprida. Cristo, ele voltou pela segunda vez, ele veio pela segunda vez, ele consumou toda a sua obra. Aí dá-se início a uma nova era, onde você não tem mais nem a presença do pecado, que é a glorificação, os novos céus e a nova terra. Então, historicamente, você tem biblicamente, não é invenção de presbiteriano, biblicamente você tem esses 4 períodos: criação, queda, redenção e consumação ou glorificação. Por que eu estou insistindo nisso? É porque o único texto desses aqui, onde você não tinha pecado ainda na história,
é Gênesis 2, 16, 17. O pecado vai entrar em Gênesis 3, de 1 a 14, tá? Essa é a narrativa do pecado. A gente está em Gênesis 2. E aí o que eu quero perguntar para o texto, eu quero que a gente fique junto aqui, é tentar entender. Deus, quando criou o ser humano, antes do pecado ter entrado na vida humana, quais eram as possibilidades de escolha? O que Adão, antes de ter caído, poderia fazer ou não fazer? Vamos ver se aquele papo de você pode fazer tudo, ele é verdade. Olha lá, Gênesis 2, 16, 17, todo mundo junto, vamos lá? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso aqui é precioso. Inclusive, para você entender tudo da Bíblia, sempre volta para Gênesis, está tudo lá. Em forma de semente, está tudo lá. Criação, queda, redenção, está tudo lá. Mas a gente deixa isso para uma próxima. Aqui, vamos só entender as palavrinhas. Antes de existir pecado, Deus criou o mundo perfeito, avaliou tudo como sendo bom, criou o homem à sua imagem e semelhança e avaliou como sendo muito bom. Por isso o nome, que é dado ao ser humano de coroa da criação, é a cereja do bolo, Aí você fala, mas por que o mundo é assim? Não é por causa da criação, é por causa da queda, por causa do pecado. Mas o projeto original não era esse. Então, ali no jardim, a harmonia perfeita entre o homem e Deus, entre o homem e a sua companheira, e entre o homem e o mundo, a harmonia perfeita. O homem podia fazer tudo o que ele queria? O texto já responde. Você tem um não ali. Aqui já tem uma dica. Liberdade verdadeira, liberdade segundo a Bíblia, sempre tem algum elemento de restrição. O projeto de Deus para as nossas escolhas nunca foi fazer tudo. Nunca foi. Nunca. Foi sempre fazer o que é bom, perfeito, sábio, justo, santo. Sempre foi isso. Liberdade bíblica é isso. Liberdade bíblica não é a capacidade humana de fazer tudo. É a capacidade dada por Deus para fazer aquilo que é justo, bom, perfeito, santo, sábio e por aí vai. Estão comigo? Tá? Inclusive esse é o sonho nosso hoje, viu? O sonho meu e seu, se você é crente, é só passar esse domingão todo, esse final de 2025 todo, e enquanto Deus nos der vida, o sonho nosso é só pensar, só falar, só desejar e só fazer aquilo que é bom, perfeito, justo e belo. A gente consegue? A gente consegue? Ainda não. Quem é crente já consegue fazer isso, mas só consegue fazer isso não. A vida do crente, a vida do ímpio, ele só faz aquilo que é errado, do ponto de vista espiritual. O respirar de um ímpio já é pecado, biblicamente falando. Quando o ímpio, imagine um ímpio, o que é um ímpio? É diferente do pio, O pio é o cristão, o ímpio é o não cristão. O pio é aquele que já tem conexão com a santidade. O ímpio é aquele que tem pavor, nojo de santidade. O que é o ímpio? É uma pessoa que pode ser um bom pagador de imposto. É uma pessoa que pode ser um bom professor de matemática ou de história, sei lá o quê. É uma pessoa que pode ser um vizinho seu, gente boa, que você convida até para ceiar, tranquilo. O que ele não é, o que ele não acredita em Deus. Um ímpio, às vezes, imagine um ímpio bilionário. Um ímpio bilionário. Em algum momento da vida dele, por ele ser um bom cidadão, do ponto de vista social, e isso é possível, para ser um bom cidadão não precisa ser crente, concorda comigo? Para ser bom vizinho precisa ser crente? Não, inclusive tem vizinho crente que é meio complicado, Mas isso deixa para uma próxima, E a gente sempre pensa que é o outro, você nunca pensa que é você, eu nunca penso que sou eu, Mas deixa para uma próxima. Imagine um ímpio
bilionário, em algum momento da vida dele, ele decide doar 2 bilhões de dólares para fome na África. Do ponto de vista social, isso é uma atitude o quê? Pode falar. Eu bato palma, beleza. Do ponto de vista social. Do ponto de vista espiritual, vocês podem ficar à vontade para discordar, é pecado. Prova que é pecado. Simples. É só você entrevistar esse ímpio e fazer: você fez isso para a glória de Deus? Ele é um ímpio. Bom, se ele é um ímpio, ele vai rir da sua cara e falar: que Deus? Eu não preciso de Deus para doar. Faço isso porque eu, né? Ele pode dar várias respostas. A única resposta que o ímpio nunca vai dar é: eu fiz isso para a glória de Deus. Se a gente definir pecado como qualquer coisa que a gente faz sem ser para a glória de Deus, doar 1, 2, 3, 5 bilhões de dólares para causa social, embora do ponto de vista social, beleza, eu bato palma, tranquilo. Mas do ponto de vista espiritual, isso é pecado. Qualquer coisa que você faça que não seja para a glória de Deus é pecado. Dar uma palestra na igreja presbiteriana de Pinheiros, que não seja para a glória de Deus, mas só para eu aparecer, é pecado. Percebe que pecado, biblicamente, não é só o que você faz, é com que motivação você faz o que você faz. É muito mais profundo do que a gente imagina. Todo mundo na mesma página? Mesmo alguns discordando? Pode prosseguir? Vamos lá. Olha só aqui então, que Deus diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda, olha a possibilidade grande, hein? Toda árvore do jardim comerás livremente. E se tivesse colocado um ponto final aqui, aí a história seria outra, mas não tem um ponto final. Mas, eu não sou bom de português, né? Mas quando tem lá na Bíblia, mas, entretanto, todavia, não obstante, aquilo que vai ser dito dali para frente vai ser diferente do que foi dito dali para trás. De toda árvore do jardim poderás comer livremente, mas, tem um elemento de restrição. A noção bíblica de liberdade, a noção verdadeira de liberdade, sempre tem um não, um maravilhoso não. Não é um não para te restringir, para te deixar, isso aqui é meio doido. É um não para te libertar. É um não que é a resposta mais maravilhosa que existe. É um não para te proteger. Quando você fala: Nilson, até aqui você pode ir, mas se você continuar dando essa palestra, olhando para lá e dar mais um passo, você vai cair. E o tombo vai ser feio, porque aqui tem 104, 105 quilos. Vai ser vergonhoso. Então o não que você fala para mim, para não dar o passo, é uma coisa negativa para mim? Não, é positiva. Você quer continuar, né? Você quer que eu continue vivo, pelo menos eu imagino que a maioria queira isso. Aí tem um elemento de restrição, mas tem uma coisa que você não pode fazer. Para você ser livre, tem uma coisa que você não pode fazer. O mundo diz que liberdade é tudo. Deus diz, antes do pecado, que liberdade não é tudo. É fazer a minha vontade. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui eu só quero destacar esse ponto. Liberdade, repito mais pela última vez, liberdade bíblica nunca foi a possibilidade de fazer tudo. Deus nunca quis que a gente fizesse tudo. Deus sempre quis que a gente fizesse aquilo que é bom, justo, santo, perfeito, agradável e que está em sintonia com a vontade dele revelada na palavra. Isso é liberdade. Ok? Bora lá. Deixa eu ver nosso tempo corre. Algumas coisas que você já deve ter ouvido, ou melhor, eu tenho certeza que você ouviu e talvez alguns até falou alguma coisa dessas aqui. Você decide. E é verdade, você decide. Correto ou incorretamente, a gente vai decidindo as coisas, né? Todas as coisas não, mas tem coisas que a gente decide. Por exemplo, Adão que decidiu fazer o quê? Adão foi obrigado a pecar? Não. Adão pecou porque ele quis pecar. Meu corpo, minhas regras.
Ou seja, aí já existe um deslocamento de autoridade. A autoridade não está mais externa. A autoridade não está mais na palavra. A autoridade de quem diz isso daqui, acredita nisso aqui, está na própria pessoa. Meu corpo, vocês não têm nada a ver com isso. Minhas regras. Ironicamente, tragicamente, a mesma pessoa que diz isso, quando porta um outro corpo na barriga dela, ela não usa a mesma lógica. Enfim, mas essa é uma outra palestra, né? O que a Bíblia ensina sobre aborto? Isso a gente deixa para uma outra ocasião. Então, meu corpo, minhas regras. Se hoje eu me identifico A, eu sou A. Se hoje eu me identifico B, eu sou B. Se hoje eu quero ter relação com A, com B, com uma árvore, com um animal, não são vocês e não é a moral cristã que vai me ditar. Sou eu, porque meu corpo, minhas regras. Vamos lá. A vida é minha e eu faço com ela o que eu quiser, é verdade. A questão é o que você vai fazer com a sua vida. Quando eu falo é verdade, não estou falando que eu concordo. Muitas pessoas falam isso. Você vai fazer com a sua vida o que você quiser. A questão é se o que você quer fazer com a sua vida é bom. Se no final da... Normalmente quando a gente usa essa frase, né? Naquele momento de rebeldia, né? De eu sou o dono de tudo, o mundo gira em torno de mim. Eu falo isso empolgadaço. Pega essa mesma pessoa, 30, 40 anos depois, se ela estiver viva, e bate um retrato. É bem diferente. É lógico que temos livre-arbítrio. Se não tivéssemos, não faríamos escolhas. Uma outra. A maior prova que somos seres livres é que temos o livre-arbítrio, não é mesmo? O que será que é esse tal de livre-arbítrio? Somos livres para fazer o que quisermos. Tem só tentar entender o que eu quero fazer. O nosso querer é fácil de entender? Eu gosto muito de um alimento que não faz bem para mim. É simples, só porque se alguém fala para você, fala assim, ó, imagina alguém que goste muito de Coca-Cola, tipo eu. Simplesmente alguém falar para você, Nilson, dá uma maneirada. Maneirar até que às vezes você consegue, mas para, porque isso faz mal. Só por saber que faz mal, você vai deixar de fazer? Se fosse assim, seria fácil. É só ler os 10 mandamentos e tranquilo, né? Você relembra quais são os 10 mandamentos. E agora, por você saber qual é a vontade de Deus, daqui para frente você só vai fazer a vontade de Deus. É assim que acontece com a gente? Não é assim. Normalmente a gente não peca, normalmente a gente não escolhe erradamente, porque faltou informação. Aquele dia eu pequei. Mas sabe por quê? Porque eu não sabia. Não é verdade. Você sabia. A questão é que você queria fazer o que a lei de Deus condena. E você não tinha nenhum prazer naquilo que a lei de Deus ensina. Eu estou falando verdade ou é mentira? Existe uma crise. O pecado ele é profundo. Por isso que a gente tem que conhecer a redenção de Cristo, que é mais profunda ainda. Porque se Cristo estiver fora da nossa vida, já era. O pecado ele arrebenta com a gente. De novo, no final das contas, só existem duas possibilidades. Ou Cristo é o seu Senhor, ou o pecado é o seu Senhor. Mas eu discordo disso. Tá, qual que é a outra possibilidade? Qual que seria a outra possibilidade, biblicamente falando? Vamos lá. A verdadeira liberdade é não estar preso a nenhuma regra e a ninguém. É o mundo que diz isso. Você sempre está preso a algo ou alguém. Sempre. Não existe exceção. A escravidão já passou há muito tempo. Hoje sou livre para fazer o que eu quiser e viver do jeito que eu bem entender. Pois é, o problema é esse. O problema é viver do jeito que eu bem entender. Religião, estou fora. Sou livre para viver do meu jeito. Não quero nada que me prenda. É uma frase autocontraditória. Porque religião, estou fora. Sou livre para viver do meu jeito. Você está preso ao seu jeito. Tenta entender como que é o seu jeito. Vamos lá. Aí algumas perguntas aqui para vocês. Você é livre, essa eu já fiz lá no início, né? Você é livre para realizar tudo o que você quer? Tudo que você quer? Você sabe que não.
Desde as coisas mais óbvias, as mais óbvias, tipo assim, ó, se eu quiser voar, eu não vou. Só batendo aqui não vai dar para voar. Ah, mas isso é óbvio, tá? Tenta fazer uma do dia a dia. Você vai fazer um concurso vestibular, você vai prestar algum exame para entrar no trabalho. Você tem certeza que se você se esforçar muito, é certeza que você vai passar? Você quer muito. Só por você querer você vai passar? Você sabe que não. Claro que para passar você tem que querer. É verdade. Mas não significa que querendo você vai conseguir. O nosso querer não tem poder para transformar realidades. Nunca foi assim. Nunca foi assim. Vamos afunilar um pouquinho mais, tá? Vai ficar mais estreito aqui. Você pode garantir que tudo que você deseja é bom e expressa liberdade? Porque tem aquela turma que fala, ó, sou livre para viver do meu jeito. Não quero ser cristão, esse negócio de igreja, para com isso. Quero viver do meu jeito. Tá, vamos pela sua. Você garante que tudo que você deseja é bom e expressa liberdade? Garante, tudo. Tudo que você deseja, tudo que você pensa, tudo que você planeja, é sempre bom? E sempre tem cheiro de liberdade? Uma das provas que isso não é verdade é que boa parte não sei, mas algumas coisas que a gente deseja são tão sujas que a gente não tem nem coragem de falar para as pessoas. Algumas são tão nojentas que ninguém tem coragem assim de livremente falar, ó, eu sinto inveja de você. Eu sinto ciúme de você. Quando você elogiou ele e não me elogiou, ao invés de me alegrar com o elogio dele, eu queria que o senhor me elogiasse. O senhor lembrou de nome de todo mundo, só não lembrou do meu. Como se a nossa identidade fosse definida pelo que os outros pensam. O mundo diz que a identidade sua é definida por você ou pelo que dizem de você. A Bíblia diz que você é, não aquilo que você pensa que você é, e você é, não aquilo que os outros dizem que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Perceba como é totalmente contraditório. Existe uma tensão irreconciliável entre o verdadeiro evangelho e o evangelho do mundo. A boa nova que o mundo tem para te oferecer. Creia em você mesmo. Essa é a boa nova do mundo. Creia em você mesmo. A boa nova do evangelho é aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Enfim, vamos lá. Você é livre no nível do seu querer? Quantas vezes você não se pegou pensando o que você não podia pensar? E quantas vezes você se pegou triste com você, porque aquilo que você devia pensar, você não estava pensando? Será que querer realmente é poder? Essa eu já fiz. As coisas que você quer, elas expressam seu estado de liberdade, ou seja, virtudes, ou de escravidão, vícios? Você é livre do quê? Você é livre para quê? Essas são perguntas que nós devemos fazer. Essa aqui, vamos entender primeiro. Isso eu queria que você fizesse exercício comigo. Alguma vez você já desejou tanto fazer algo que você chegou a fazê-lo, mas depois de ter feito, você se arrependeu profundamente. Por quê? Você chegou à conclusão de que, embora você quisesse muito fazer aquilo, você não deveria ter feito. Já aconteceu isso com você? Você quis fazer alguma coisa, às vezes você não consegue. Essa aqui é diferente. Você desejou, você pensou, você desejou e você conseguiu fazer. E antes, quando você estava desejando, você tinha certeza que era uma coisa boa. Aí você fez. No final do processo você falou, que loucura que eu fui fazer. Só comigo que aconteceu isso? E você se sentiu livre depois desse processo? No início você tinha certeza que era liberdade. Aí você fez. Aí não era liberdade. Era escravidão, a pior de todas. Agora tem um contrário também, Por outro lado, você já quis muito se ver livre de algo, um sentimento,
uma lembrança, um desejo, uma escolha, um pecado. Você quer se ver livre disso, mas se vê em dificuldade em se livrar disso? Já se pegou nesse tipo de dificuldade? Todo cristão, em algum nível, se vê nessas coisas. Tanto é que um dos sinais de que uma pessoa é cristã, é que ela luta contra pecados. Ímpio não luta, cristão luta. E na luta, às vezes graças a Deus você consegue, graças a Deus. Mas às vezes você tira o olho de Cristo, confia mais em você e você cai de novo. Mas se é cristão, você vai lutar. A luta, se você luta contra pecados, esse pode ser um dos sinais de que você realmente é filho de Deus. O que significa dizer eu sou livre? Quando você fala, né? Inclusive quando a gente canta, livre do quê? Livre, livre estou, livre sou, tem várias músicas, né? E a Bíblia fala sobre isso. A questão não é se a Bíblia ensina ou não, a questão é o que isso nos ensina. Quando eu digo que eu sou livre, o que eu estou querendo dizer com isso? Tem uma frase aqui desse senhorzinho aqui, que eu gosto muito, que é o John Piper. Eu vou ler, é uma frase que dá aquela entortada na cabeça, mas é simples de entender, vamos lá. Isso aqui é precioso também, eu queria ter inventado essa frase aqui. Vamos lá, olha só. Todo mundo, 1, 2, 3 e... Liberdade é fazer o que você ama fazer. Se o que você ama fazer é o que você deve fazer. Essa é demais. Vamos só entender, né? Porque de repente, igual eu, você não tomou café, dá uma entortada na cabeça. Está com fome, eu sei que isso aqui... Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Liberdade é fazer o que você ama fazer. Só que ele parou aí, não. Ou seja, para ter liberdade verdadeira, você tem que fazer porque você ama. Ama. Só que eu às vezes amo fazer coisas que eu não devo amar. Isso é liberdade? Não. Para ser liberdade tem que ter uma sintonia perfeita entre amor e dever. Liberdade é fazer o que você ama fazer, se o que você ama fazer é o que você deve fazer. Vamos dar um exemplo. A Bíblia diz que eu devo amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com toda a força. E a Bíblia diz que eu devo amar o próximo como a mim mesmo. Uma das consequências disso é que eu quero estar com o povo de Deus no domingo. Ou seja, congregar com o povo de Deus é um bendito dever cristão. Estou falando, está correto isso que eu estou falando? Isso é simples, é básico, né? Beleza. Só que imagina, isso nunca aconteceu com você, só comigo, né? Se é adolescente ou jovem, quem dera que acontecesse só com adolescente e jovem, né? Aquele domingão, final de campeonato, e o seu pai fala, vamos para a igreja. Lá no fundo, é claro que você não quer ir para a igreja, mas você sabe que você tem que ir para a igreja. Então você vai para a igreja, e meio emburrado, né? Tá bom, tem que ir, vamos lá, né? Você está cumprindo um dever, você não deixou de ir da igreja. Mas isso é liberdade? Não é, porque ainda não tem o amor, paixão. Agora o contrário também é verdadeiro. Às vezes você está com aquela paixão de fazer uma coisa, só que tem um problema. Isso que você quer fazer transgride uma lei de Deus. Isso é liberdade? Não é. Para ser liberdade tem que ter um casamento entre o que eu devo fazer e o que eu amo fazer. É quando está naquele dia, é quando está um calor como esse, e já avisaram nas redes sociais da IPP que não vai ter ar-condicionado. Aí você fala, eu vou até de short, mas eu não perco, porque você sabe que tem um dever, e você sabe que você não quer começar uma nova semana sem ser moldado pela palavra. Nesse caso é liberdade. Por mais que as pessoas falam, Nilson, mas calma aí, cara, é exagero, olha o calorzão que está. Não, mas quando eu quero fazer alguma coisa, puxa pela sua memória aí.
Quando você está querendo fazer uma coisa que você... Sabe aquilo que você quer fazer, certo ou errado? Você faz. Se o seu pai fala não, você encara o seu pai. É pecado. Eu não estou discutindo isso. O que eu estou lembrando é quando eu queria fazer uma coisa, mesmo errada, se o meu pai dissesse sim ou não, claro, eu tentava transgredir de uma maneira educada. Só eu que fazia isso, né? Você tentava dar uma engambelada, né? Mas eu fazia, eu pulava o muro, e o que fosse. Vai ser suspenso da escola. Bom, eu quero fazer isso. Depois aí eu não sei, eu vou apanhar. Você percebe que para ser liberdade de verdade, não é só você cumprir as coisas, é você amar o que você está fazendo. É você fazer as coisas de Deus com o amor que Deus pede. Por isso liberdade é isso, fazer o que você ama fazer, se o que você ama fazer é o que você deve fazer. O problema é isso aqui, ó. Como é possível experimentar essa maravilhosa sintonia em fazer o que devemos fazer e amar o que estamos fazendo, glorificando a Deus, nos alegrando nisso e fazendo bem ao próximo? Porque quando eu faço as coisas achando que é liberdade, mas estou ofendendo a Deus, não é liberdade, mas de jeito nenhum. Vamos mais um pouquinho. Eu não vou ler tudo isso daqui, mas tem alguns termos que eu queria só lembrar para você. O que é natureza humana? O que é escravidão? O que é liberdade? E o que é livre-arbítrio, segundo a Bíblia? E aí, se a gente terminar aqui, ok, são 10 e 11. Então a gente tem mais 19 minutos. Primeiro, o que é? Deixa eu ver aqui que veio um antivírus aqui, renovar, desinstalar. Vamos lá. Natureza humana. Isso aqui é fundamental para a gente entender as nossas escolhas. Por quê? Porque as escolhas que você faz, as coisas que você ama e odeia, elas estão relacionadas àquilo que é mais estrutural em você, que a Bíblia chama de natureza humana. Natureza humana diz respeito às características fundamentais que marcam quem é você e a sua condição. Deus nos criou como seres que fazem escolhas. O ser humano, segundo a Bíblia, é um ser social, é um ser biológico, é um ser político, é um ser artístico, é um ser sexual, mas entre outras coisas, é um ser lúdico, é um ser fabril, que fabrica as coisas, né? O fato de que existe isso daqui parte do princípio que o ser humano é um ser que pensa, que faz essas coisas todas, é um ser fabril, é um ser lúdico, né? É um ser musical, o grande músico é o grande Deus. Mas acima de tudo, a principal característica que guia todas essas é o fato de que o ser humano é um ser fundamentalmente religioso. Ou seja, tudo que o ser humano faz nesse mundo está relacionado a Deus. Quer ele tenha consciência disso ou não, quer ele concorde com isso ou não. A frase Deus existe tem quem como referência? Quem? Deus. E a frase Deus não existe tem quem como referência? Deus. Não dá para fugir de Deus. Não dá para fugir. Então, acima de tudo, o ser humano é um ser religioso. Natureza humana é aquilo que forma quem é você. Uma segunda informação importante: escravidão. Já falei para vocês lá no início, né? É a condição ou estado de alguém que foi comprado por um preço, que não pertence a si mesmo, estando assim sobre o senhorio de outra força ou pessoa. Eu sei que isso não é legal falar, eu sei que isso não é romântico, mas todos nós servimos, não é legal, não é romântico, mas é verdade. Todos nós servimos a algo ou a alguém. Você concorda com isso ou não? É uma outra questão. Até quem não é crente, alguns sabem disso. Existem alguns filósofos que não são crentes, mas que assim, tão perto ali, se isso é possível, que eles pelo menos não são aqueles filósofos bobões, que têm uma perspectiva otimista da vida. Porque, preste atenção, se você não acredita em Deus e despreza esse livro, ser otimista em relação à Bíblia é uma das coisas mais estúpidas que existe. Dá para entender o que eu estou falando? Se você não crê em Deus, se você despreza esse livro, ser otimista em relação à Bíblia
é uma das coisas mais burras que existe. Porque a vida não tem nenhuma graça. Um dia você vai ter um ataque, um dia você vai ter alguma doença, um dia você vai cair duro. E se Deus não existe, valeu a vida do quê? Agora, existem alguns que não creem em Deus, e oremos por eles, mas que pelo menos eles entendem que tem alguma coisa estranha nesse mundo. Eles não têm uma perspectiva otimista da vida. Eles não acreditam em Deus. Eles não têm, por isso eles não têm esperança. Mas pelo menos eles sabem, essa vida aqui é estranha, cara. Esse mundo aqui é mau. Qualquer pessoa que conhece um pouco de história, conhece ser humano, sabe que tem alguma coisa errada com a gente. Então, voltando para cá, todo mundo acredita em algo ou alguém. Todo mundo serve a algo ou alguém. Todo mundo é escravo de algo ou alguém. Daqui a pouco vai vir esperança, tá? O que é livre-arbítrio? E aqui eu quero diferenciar um do outro, tá? Sem ler aqui, depois os slides ficam para vocês. Lembra lá em Gênesis? Gênesis capítulo 2, os versículos que nós lemos? Adão, ele tinha uma natureza como? Perfeita, correto? Santa. Tinha pecado na natureza de Adão antes do pecado? Claro que não. Então, com uma natureza santa, ele tinha duas possibilidades. Ele poderia obedecer, concorda comigo? Se ele obedecesse, ele estaria fazendo uma escolha conforme a sua natureza. Deu para pegar aqui? Natureza santa, não tinha pecado. Ele podia obedecer: de toda a árvore do jardim comerás, menos dessa. Então, com uma natureza santa, ele poderia obedecer, fazendo uma escolha conforme a sua natureza. Só que ele tinha uma coisa que é um mistério. Com uma natureza santa, ele poderia também o quê? Desobedecer. E aqui tem um mistério que a gente não consegue entender. Eu sei porque eu peco, você sabe porque você peca. Eu ainda tenho resquícios de pecado, e você também tem. Então entender porque um cristão peca, até que ainda é fácil. É dramático, mas é fácil. Agora, entender como que um ser perfeito, santo, ele desobedeceu, aí tem um mistério. E o mistério, ele é parcialmente resolvido no livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Se liberdade é a capacidade para fazer escolha conforme a natureza, livre-arbítrio é o quê? Capacidade para fazer uma escolha contrária à natureza. Arbítrio significa vontade. Livre-arbítrio traz a ideia de que o nosso arbítrio é livre para escolher, inclusive aquilo que é contra a nossa natureza. Aqui que eu vou brigar com vocês, vão brigar comigo. Só teve uma pessoa em toda a história desse livro e da vida que teve livre-arbítrio. Foi Adão. O único ser que podia fazer uma escolha contra a sua natureza. Como que era a natureza dele? Santa. E ele podia pecar. Foi Adão. O que a Bíblia descreve? Antes de você brigar comigo, calma. O que a Bíblia descreve que acontece com as pessoas depois da queda? Elas ficam escravas do pecado. Elas ficam mortas espiritualmente. É possível, responda essa pergunta, é possível um ímpio, escravo do pecado, morto espiritualmente, escolher a Deus por ele mesmo? Ele consegue? Mas nunca. Mas nunca. Segundo a Bíblia, nunca. Segundo algumas teologias aí, é possível. É possível você cooperar com a sua salvação. Cooperar como? Você é inimigo de Deus, você odeia Deus, você quer saber de tudo menos de Deus. Livre-arbítrio é a capacidade para escolher contra a sua natureza. Liberdade, capacidade para escolher conforme
a sua natureza. Pelo olhar que vocês estão fazendo para mim, vocês estão um pouco com raiva, mas calma aí, vamos devagar. Alan Nobel escreveu um livro muito bom, tem aqui na nossa editora, da editora Fiel, onde ele analisa esse mundo louco, ele analisa a cultura desse mundo louco, filmes, livros, séries, músicas, e tenta entender isso do ponto de vista cristão, dando uma resposta bíblica. Olha só o que ele diz: sem um Deus para me julgar e justificar-me, tenho que ser o meu próprio juiz e redentor. Dá para entender o que ele está falando aqui? Quando eu acho que eu mesmo julgo as minhas coisas, sou eu mesmo que me salvo. O mundo diz que não existe Deus. Então, se não existe Deus, quem julga certo ou errado sou eu e você. E quem dá o veredito de salvação sou eu e você. A gente vive num mundo assim. Sem um Deus para me julgar ou justificar-me, tem que ser meu próprio juiz. Esta é a mentira fundamental da modernidade. Qual? Que nós somos de nós mesmos. Essa é uma mentira diabólica e satânica. Eu não sou de mim mesmo, você não é de você mesmo, você não é o seu salvador, você não promove a sua autoliberdade, nada disso. Embora o mundo grita ou sussurra isso para você. Eu vou terminar por aqui, pelo nosso tempo, e eu quero terminar. Isso a gente vai deixar para uma próxima. Quem entender esse quadrinho aqui, ó, nos 4 momentos da história do mundo, tá? Antes da queda, o que o homem tinha, o que ele podia fazer segundo a Bíblia. Não sou eu que estou inventando isso. Depois da queda, o que o homem tinha, o que o homem tem. Depois da queda sem Cristo. Se você é cristão, você está aqui, ó. Você está aqui. Você não possui livre-arbítrio. Ou seja, você não consegue fazer uma escolha contra a sua natureza. Pastor, eu discordo. Pode discordar tranquilamente, não precisa brigar por isso não. Só quero que você faça o teste. Se você é cristão e acha que tem livre-arbítrio, das duas uma: ou você só peca, ou você só acerta. Por exemplo, a natureza do cristão hoje, ela não é uma natureza glorificada. Natureza glorificada é só lá na glória. A natureza do cristão é descrita na Bíblia como sendo uma natureza regenerada. Deus tirou você da escravidão do pecado. Para quê? Para você viver a vida do seu jeito? Não. Para agora ter um outro Senhor, que é quem? Ele mesmo. Ele mesmo. Sua natureza, ela é regenerada e em processo de santificação. É assim que a Bíblia diz. Cristão é aquele que já consegue orar verdadeiramente. Cristão é aquele que já consegue vir na igreja com vontade. Cristão é aquele que já consegue perdoar. Verdade ou não? Claro que consegue. Agora, ele só faz isso? Não. Entremeados com momentos de inveja, falta de perdão, coração duro. A vida do cristão é essa. É o velho Nilson, a velha roupa suja, imunda, fedida do Nilson sendo deixada de lado, e um novo Nilson sendo formado, a nova roupa sendo colocada à imagem de Cristo. Esse é o estado do cristão. Ah, mas eu acho que eu tenho livre-arbítrio. Então você está falando que você pode fazer uma escolha contra a sua natureza. O cristão só pode pecar? Bom, se ele só peca, ele não é cristão. Agora, o cristão só pode acertar também? Não, ele não consegue ainda. A impecabilidade, ela é para cá, ó. Nos novos céus e nova terra, nós teremos algo, a Bíblia nos promete, que nem Adão tinha. Adão, ele era perfeito, mas podia cair da sua perfeição. Correto? Tanto é que ele caiu. Adão, ele tinha uma natureza santa, podia fazer escolhas conforme a liberdade de Deus, conforme a natureza dele. Mas podia também fazer escolhas contra a natureza dele. No céu, nós teremos livre-arbítrio? Lembra o que é livre-arbítrio? É a capacidade de fazer escolhas contra a natureza.
Se você acha que no céu você vai ter livre-arbítrio, ou seja, no céu com a natureza plenamente glorificada, você vai poder fazer uma escolha contra a natureza, o que você está me dizendo é que no céu você vai poder, o quê? Pecar, o que é uma loucura. Ou seja, eu lá no céu, por um ato pecaminoso meu, o que já é uma loucura, vou poder invalidar a obra de Cristo na cruz. Quem sou eu? Lá nos céus, lá nos céus, nós teremos uma liberdade glorificada, onde nós escolheremos só aquilo que a gente quer, mas sempre que vai estar em sintonia com aquilo que Deus quer. Nos céus, em outras palavras, você escolherá livremente, tão somente aquilo que faz a vontade de Deus. É isso que você sonha hoje. Aí você volta para Gênesis. Pastor, mas esse tipo de liberdade eu não quero não, estou fora. Porque esse negócio de escolher só a vontade de Deus, cadê minha liberdade? Quando eu penso desse jeito, eu estou pensando segundo o mundo. Se você ouve a mensagem que diz que lá no céu, você só vai poder escolher livremente, você não vai ser robozinho. A Bíblia nunca chama os homens de robozinhos, homens e mulheres. Você sempre faz o que você quer, sempre. A questão é o que você quer. No céu, você vai escolher livremente, tão somente aquilo que agrada a Deus. Se isso te entristece, é porque você ainda trabalha com a ideia da liberdade mundana, que diz que liberdade verdadeira é eu inclusive poder discordar de Deus e fazer contrário à vontade de Deus. Isso é pecado. É por isso que a gente está aqui. É por isso que a coisa degringolou. É porque um dia um homem, e se eu tivesse lá eu faria a mesma coisa. Antes eu só ouvia a voz de Deus. Em algum momento eu dei ouvidos a um outro ser que pregou um outro evangelho contra a vontade de Deus. Eu acreditei e caí. No céu nós teremos a impecabilidade. Adão não tinha impecabilidade. Adão, embora tenha sido perfeito, foi criado perfeito, ele podia pecar. Nos céus nós não poderemos pecar, porque nós teremos a liberdade totalmente restaurada e glorificada. E eu termino com Paulo, primeiro texto que nós lemos. Tem 3 minutos. Primeiro texto que nós lemos foi Romanos 1:1. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Vamos ficar só na primeira. Paulo, servo de Cristo. O que significa isso mesmo? Paulo, escravo de Cristo. O que é um escravo? 3 ideias. Alguém que não pertence a si mesmo. Alguém que foi comprado por um preço. Você sabe qual foi o preço, né? O sangue de Cristo na cruz. E alguém que tem um outro Senhor. O cristão é isso. Alguém que não pertence a si mesmo. Alguém que foi comprado por um preço. E alguém que tem um outro Senhor. Essa é a única possibilidade de olhar para a expressão escravidão do ponto de vista positivo. Quando a gente olha para a escravidão no Brasil colonial, horrível. Detalhe, Paulo tinha consciência disso, porque ele está escrevendo aos romanos. A escravidão romana é uma das piores também de toda a história, onde homens são tratados como coisas, né? Usando uma expressão chique, homens são coisificados. A única possibilidade de olhar para a escravidão do ponto de vista positivo, isso é loucura segundo o mundo, é quando você pergunta assim, quem é o Senhor? Por exemplo, numa relação de escravidão, onde eu sou o Senhor de vocês, é bom ou ruim? É horrível. Numa relação de escravidão, onde o presbítero Caruso é o Senhor nosso aqui, vai ser bom ou ruim? Horrível. Onde a minha sogra vai ser a senhora de vocês? Horrível. Ela é ótima cozinheira, mas se ela for a senhora das nossas vidas, horrível. Agora, pergunta: e se Jesus Cristo for o Senhor dessa relação? Aí muda tudo. A realidade mais libertadora que existe é ser escravo de Jesus Cristo. Só desejar, só pensar,
só fazer livremente aquilo que está em sintonia com aquele que foi até a cruz por mim e por você. Não existe nada mais libertador do que isso. Terminei no tempo, hein? 29, isso é um milagre. 10:29. Eu sei que tem muita coisa, aqui foi só um panorama. Sei que vocês têm perguntas, discordâncias, normal, mas sempre busquemos, isso eu tenho que lembrar para mim, ser bíblicos. Ser bíblicos. E liberdade, segundo a Bíblia, ela tem esse cheiro de servir a alguém que nos liberta. O mundo prega uma liberdade em contradição à lei de Deus. A Bíblia prega uma liberdade em comunhão com a lei de Deus. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe e que a gente possa experimentar cada vez mais dessa liberdade no nosso dia a dia. Vamos terminar com uma oração, mesmo assentados? Graças te damos, ó Senhor, Deus eterno, nosso libertador. Te agradecemos, ó Pai, pela perfeição da Tua palavra. Pedimos, ó Pai, perdoa-nos, abra os nossos olhos, toque em nossas mentes, nossos corações. Inclina-nos, ó Deus, a conhecermos cada vez mais a Tua palavra, que diz verdadeiramente quem o Senhor é, que diz verdadeiramente quem nós somos, que nos ensina de forma sempre fiel sobre qual foi a liberdade que Cristo conquistou lá na cruz para nós. Obrigado, ó Pai, porque Jesus Cristo é nosso Senhor. E se há alguém aqui, ó Pai, que não conhece o Senhor, que possa conhecê-lo nessa manhã. Transforma, ó Deus, as nossas vidas, ajuda-nos a abandonar tudo aquilo que desagrada ao Senhor e a experimentar a liberdade de Cristo. No nome de quem nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe. Às 11 horas tem o culto das 11. Uma boa semana a todos.